Rio de Janeiro, a Justiça condenou uma empresa de transporte coletivo a indenizar um aluno que recebeu advertência da escola por chegar atrasado às aulas. Este mesmo problema é enfrentado por passageiros da maioria dos estados brasileiros. Confusão no trânsito, ônibus lotado. Em Brasília, a aposentada Hilda esperou o coletivo por mais de 30 minutos e quando ele passou, não parou. Ela reclama. Tem um horário para pegar as crianças, 1h, e Sobradinho 2 passou aí por trás e não parou. E agora? Aguardando outro. Esse tipo de queixa é comum nas paradas de ônibus. Frequentemente eu chego atrasado no colégio, então fica complicado, porque eu faço estágio de manhã, então eu tenho almoço correndo no serviço e tenho que correr para pegar o ônibus. Isso me prejudica, às vezes eu chego atrasado. É estressante, né? Porque o chefe não quer saber se o ônibus atrasou, você tem que estar lá na hora. Então é bem complicado. O motorista às vezes passa chutando, né? Então não para. Você dá o sinal? Ele não para. Eu venho do Sudoeste para a Asa Sul. Os motoristas tentam justificar. Depende do horário. Tem horário que para direitinho, mas tem horário que, no horário de pico principalmente, não dá porque muito ônibus, muito carro encostado, mas sempre que fora do horário de pico dá para parar direitinho. Tem dois problemas. Um é quando o ônibus está super lotado e algumas linhas são por causa de assalto à noite. À noite tem vários motoristas que passam nas paradas e não param com medo de assalto, com medo da insegurança. O diretor técnico do DF Trans, órgão que fiscaliza as empresas de ônibus no Distrito Federal, explica que até o final do ano toda a frota estará renovada e com aparelhos que vão identificar e facilitar a fiscalização dos motoristas. A partir de agora, com a entrada da nova frota, a frota vem com equipamento embarcado e tem duas ferramentas que vai ajudar muito o órgão nessa fiscalização. É um computador de bordo que registra praticamente todas as ações do motorista e o GPS, que vai dizer exatamente onde o ônibus está, onde ele parou, se ele parou em todos os pontos, se ele parou fora do ponto. Portanto, nós acreditamos que a partir de agora nós teremos uma fiscalização muito mais eficiente para evitar esse grande número de reclamações, inclusive quando o motorista deixa de parar num ponto de ônibus. Este professor de Direito Administrativo explica que prestar um bom serviço aos cidadãos é dever das empresas e qualquer dano causado ao usuário do transporte coletivo deve ser reparado. Mas, para isso, é necessário reunir algumas provas. Hoje em dia nós temos vários meios que permitem demonstrar isso, eventualmente em juízo, se for o caso. Então, uma filmagem de um ônibus que não parou no ponto, mesmo com a sinalização feita pelo passageiro, testemunhas que podem ser arroladas porque estavam ali no ponto de ônibus e presenciaram, mesmo os registros que são feitos então nos órgãos de controle e de fiscalização, que se pode extrair cópia desses registros, isso tudo pode reunir elementos suficientes para demonstrar que eventualmente não se prestou o serviço da maneira adequada. Um estudante insatisfeito com o transporte coletivo resolveu procurar a justiça. Um aluno de uma escola municipal no Rio de Janeiro vai receber indenização de R$6 mil de uma empresa de transporte público. O menino recebeu advertência da escola porque chegava atrasado com frequência à aula e ele culpa a linha de ônibus que não atendia ao seu sinal de parada. A mãe do estudante tentou resolver o problema pelo saque da empresa, mas não conseguiu. Ao condenar a companhia, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro afirmou que é notória a dificuldade enfrentada pelos estudantes da rede pública. Para os desembargadores, a indenização servirá para evitar outras ocorrências desse tipo. O Estado tem a obrigação de prestar serviços com qualidade, serviços com preços adequados. Nesse caso do transporte coletivo, nós estamos falando de ônibus bem conservados, de que os ônibus devem passar nos horários adequados, devem efetivamente parar nos pontos para atender a população. Se eles não forem em número suficiente, deve ser providenciado o acréscimo necessário para que eles sejam em número suficiente para atender a população. Ou seja, o direito da população é de ser bem atendida, de ter um serviço público prestado com qualidade. É a exigência fundamental do princípio da eficiência. O diretor-presidente de uma companhia no DF, responsável por 25 coletivos e mais 10 ônibus executivos, explica que é preciso ter disciplina para manter um serviço de qualidade. A marcação é encerrada em cima de qualquer desvio que a gente tome conhecimento. Qualquer reclamação que chegue a TCB venha ao presidente
E a aplicação de penas mais leves, como suspensão de até 3 dias, são praticadas diretamente pelo gerente da área, sem passar pelo presidente, porque isso é rotina da empresa.